ver se agora vai. Estou ao vivo aqui. Vamos ver se agora vai. Compartilha aqui. Copiar o link aqui, link copiado, tudo ao vivo, as pessoas estão chegando aí. Nossa live sempre 19h20, 19h29, mas sempre tem alguma coisa. Na hora de você entrar, é o computador, é o celular, sempre acontece alguma coisa. Mas tudo ao vivo, as pessoas estão chegando aí. Então, eu estou ao vivo aqui, já era para eu estar desde as 7h29, mas 19h29, mas não consegui, questões técnicas aqui. Hoje eu aqui um papo bem descontraído, um papo bem tranquilo. Já está conosco a nossa amiga Renata, já está a Marcele, e lembrando que nós estamos no Setembro Amarelo, né? Deixa eu desligar a caixinha aqui, porque senão vai ficar toda hora fazendo um barulho, muita mensagem chegando. E tá sem áudio, sem áudio. Deixa eu ver. Não tá saindo áudio nenhum aí? Fala pra mim aí. Tem certeza? Tá sem áudio? Tá saindo áudio aí ou não, gente? Fala pra mim se tá saindo áudio ou não. Não tá saindo áudio nenhum aí? Fala pra mim. Porque pra mim tá saindo. Tá saindo áudio aí ou não, gente? Fala pra mim. Tá tranquilo? Então, voltando, nós estamos aí no Setembro Amarelo, né? No setembro de campanha de prevenção contra o suicídio. E nós já falamos vários transtornos emocionais que colaboram para esse problema que está afetando a humanidade, que é o suicídio, né? Falando do Setembro Amarelo, setembro de campanha da prevenção contra o suicídio. Nós já falamos sobre ansiedade, falamos sobre depressão. E hoje quero falar de algo que tem acontecido muito, né?
eu quero falar um pouquinho sobre a síndrome do pânico. Eu tenho recebido muitas mensagens, muitas pessoas, tratado muitas pessoas que passaram por depressão, passaram por ansiedade e acabam desenvolvendo uma síndrome do pânico e muitas vezes não sabe o que é, né? Então a síndrome do pânico ela tem assombrado muitas pessoas e tem destruído muita gente, inclusive nas igrejas, né? Falando de liderança, falando nas religiões. Então nós não podemos nos esconder, né, atrás do medo e nos aprisionar. O medo ele cria grades, ele gera grades invisíveis e essas grades ficam dentro do nosso ser, uma angústia, um sentimento de medo, de pânico terrível, né? E 4%, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, 4% da população mundial, cerca de 280 milhões, isso não são dados atualizados, cerca de 280 milhões de pessoas sofrem de síndrome do pânico. Isso não é brincadeira, e tem pessoas na igreja que não entendem, tem pessoas que, quando a outra fala assim, eu tô com síndrome do pânico, eu tô com medo de tudo, medo de quê, menino? Deus é contigo, você é mais que vencedora, você pode tudo, as coisas naquele que te fortalece. Mas porque não conhece a causa, não sabe como que ocorreu, o que aconteceu, que fez com que essa pessoa ela desenvolvesse uma síndrome do pânico, que tem uma série de fatores que ocorrem. Então a palavra pânico, já de começo, né, vamos na origem, na etimologia, a palavra pânico pode ser definida como aquilo que assusta e amedronta, né? Alguns cientistas definem o pânico como sendo um medo do medo, uma coisa muito surreal, uma utopia, né? A palavra pânico, a etimologia é aquilo que assusta, aquilo que amedronta. E a maioria dos casos de síndrome do pânico é sempre acompanhado de alguns fatores, né? Agora é engraçado, você ter medo do medo. Você ter medo de sentir medo é uma sensação horrível. Eu trabalho já há 5 anos depois de me formar professor. Então tem 5 anos que eu entrei aí, mais alguns anos de teologia, entrei nesse caminho aí da inteligência emocional, nesse caminho das emoções. E eu mesmo trabalho com isso, como eu estou dizendo. No ano de 2000, nós estamos em 2020, no ano de 2019, eu quase desenvolvi uma síndrome do pânico por algo que daqui a pouco eu vou falar. Se eu esquecer, você me fala, professor, por que você desenvolveu uma síndrome do pânico? Então, mas a palavra pânico, ela também vem do grego. A palavra pânico vem do grego, que significa panikon, né? A ideia de pânico tem sua origem na mitologia grega, né? Quando você pega a etimologia, a palavra pânico, né? Aí você sublinha o pan vem da origem do grego pan, né? Era oriundo da origem do deus grego Pan, né? Que tinha sua aparência assustadora, com chifres e pés de bode, cuja diversão era assustar os pastores e os rebanhos da Grécia Antiga. Se falando de mitologia, boa noite, Eliseu. Se falando de mitologia, o pânico, né, vem de origem grega, panikon, e na mitologia grega ele era um deus, né, deus grego Pan, que tinha os pés de bode, o chifre assustador, e ficava assustando os pastores de ovelhas, lá na Grécia Antiga. Então, assim, o que é a síndrome do pânico? Vou te fazer 3 perguntas que nós vamos tentar. Eu não vou me alongar muito hoje, eu vou fazer meia hora só. Deixa eu ver que horas tem aqui. 7h40. Não vou me alongar muito não. Estou fazendo pequenas lives para corroborar, para juntar. Já tem aí no Face gravado sobre ansiedade, sobre depressão, tudo envolvendo aí o Setembro Amarelo. Eu quero fazer 3 perguntas, né? 3 interrogações. O que é o síndrome do pânico?
sintomas perigosos e um mal que atinge a humanidade. Ou seja, uma interrogação e 2 exclamações, né? O que é síndrome do pânico? Né? Existem sintomas perigosos e um mal que atinge a alma. Como eu disse no início, a síndrome do pânico é o medo do medo. Como é que você vai sentir medo do medo, né? Então, o que é a síndrome do pânico? A síndrome do pânico afeta o indivíduo em sua totalidade, ou seja, atinge o aspecto físico, mental e emocional. Imagine você ter medo na sua mente, você ter medo nas suas emoções e você ter o medo do seu físico, medo do seu corpo sofrer algo. Então a síndrome do pânico, ela difere das chamadas situações de pânico, que são mecanismos de defesa que disparam quando se está no momento de medo. Legal, todos nós temos pânico. Em algum momento você está passando por uma situação, alguma situação de perigo, sei lá, tiroteio, briga, alguma coisa, você sente pânico, né? Um assalto, você fica paralisado, tem pânico mesmo. Mas a síndrome do pânico difere disso. É porque a síndrome do pânico, ela afeta o indivíduo físico, mentalmente e emocionalmente. Então, essa síndrome, ela se apresenta como um transtorno de ansiedade que se dá através de crises graves e não possui nenhum motivo e dura em torno de, essa síndrome do pânico, de 20 minutos a 40 minutos. Claro, a pessoa às vezes não sabe por quê, mas se for procurar um especialista, existem fatores que vai encadear nessa síndrome do pânico, né? E aquela síndrome, aquele surto de 20 a 40 minutos, e não é fácil, são sintomas que você confunde com tantos outros transtornos, né? As pessoas, quando estão com síndrome do pânico, elas dão entrada em emergência, né, de hospitais com vários sintomas, inclusive taquicardia, que também a ansiedade traz isso, respiração acelerada, que também é ansiedade, falta de ar, uma visão embaralhada, mãos e pés frios. Agora imagine uma pessoa nesse momento de pandemia invadindo um hospital com taquicardia, respiração acelerada, falta de ar, visão embaralhada, mãos e pés frios. O que vão falar? Covid, coronavírus. Quando na verdade possa ser que a pessoa esteja desenvolvendo aí, desencadeando um momento de surto, esteja com transtorno, síndrome de transtorno de pânico. Ela pode estar ali passando por esse processo de pânico, né? Então o mal que atinge o pânico, depressão, ansiedade, essas síndromes emocionais, síndrome do pânico, são crises que atingem a alma. É uma dor dentro que a pessoa não sabe de onde vem. É uma coisa surreal. A crise do síndrome do pânico é assustadora, porque o indivíduo vive um momento de sensação de morte, aquela sensação de pânico, de morte, de perseguição, que vai acontecer sempre o ruim. Então, muitos não entendem, né? Porque que alguns servos fiéis, né, possam desencadear essa síndrome de pânico, essa depressão, ansiedade. Eu sempre falo que ansiedade, depressão, síndrome do pânico, todos esses transtornos emocionais, eles nunca deram e nunca vai dar em telefone, em computadores, em carros, em casa. Esses transtornos emocionais, eles sempre deram e sempre estarão dando em pessoas, em seres humanos. Então essas síndromes só pode pegar em pessoas, só pode pegar em seres humanos. E geralmente essas síndromes, esses transtornos, que é um mal na humanidade, geralmente vem acompanhado, é uma dor que a pessoa não sabe. Como eu disse, a dor da dor, o medo
do medo. É uma coisa muito louca, você está passando por uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, você falando, e as pessoas ignoram totalmente, as pessoas acham que isso é brincadeira, que isso é conversa fiada. Tem pessoas que não acreditam nem que esses transtornos podem levar a outra pessoa a cometer suicídio, né? E quando acontece, ficam sem saber o que fazer, a família dilacerada, a família destruída, porque não acreditaram, não entenderam. Tem pessoas que não entendem e não querem, não assistem uma live, não lê um livro, não pede ajuda, não faz nada. Gente, se eu não entendo de algo, eu falo sempre com a autoridade que eu tenho de estudar, de buscar, de dar aula de psicanálise. Então eu falo sempre de depressão, de ansiedade, de transtorno, de fobias, síndrome do pânico. Mas tem coisas que eu não sei porque eu não sou obrigado a saber tudo. Tem especialistas que sabem melhor do que eu, vou até eles e procuro. E descubro. Mas tem pessoas que não sabem e não querem buscar conhecimento, não querem, inclusive, pessoas líderes, que lideram muitas pessoas e não conhecem os transtornos emocionais e não estão abertos para aprender. Poxa, se eu não sei sobre uma síndrome nova, se eu não sei sobre algo novo, eu vou procurar ajuda. Eu vou pedir alguém para dar uma palestra, para falar para os meus liderados, ensinar o que é uma ansiedade, o que é uma depressão, o que é uma síndrome do pânico. Não. As pessoas, elas se colocam num grau de intelecto tão grande que elas nunca estão abertas mais a aprender. O que eu não sei, eu vou buscar. O que eu não sei, eu vou tentar. Tem tantos livros, tantas coisas para você ler. Internet, várias lives, vários doutores fazendo live, vários doutores explicando sobre ansiedade, sobre depressão, sobre síndrome do pânico. Então, basta apenas um pouco de humildade, um pouco de vontade, de desejo de querer aprender. Eu sempre tenho um desejo de aprender mais. Eu não sei tudo, não sou detentor do conhecimento, não sou obrigado a saber de tudo. Eu tenho meu conhecimento geral, sou especializado em algumas coisas, mas eu não sei tudo. E também não quero saber tudo. Eu preciso de pessoas em minha volta, de pessoas especializadas para que eu possa entender. E quando eu precisar, eu pergunto para essas pessoas da área que eu domino. Eu ensino, eu falo, eu estou sempre batendo em cima. E as áreas que eu não domino, eu não posso. Então, eu tenho lido livros muito bons, livros que têm mudado a minha mente. Eu estou lendo um agora aqui, Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. E ele é bem enfático quando ele fala de desejo, quando ele fala de muitas coisas. E uma das coisas que ele fala muito é sobre o Mastermind, né? Ele fala muito de Henry Ford, que foi o criador da Ford. Ele fala muito sobre isso, que Henry Ford, ele só tinha a 7ª série, mas era um homem muito educado, um homem muito inteligente. Um homem que ele se blindou e fez um grupo chamado Mastermind para ele. Criou um grupo de especialistas em volta dele. E quando as pessoas vinham perguntar para Henry Ford como é que era a montagem, muito engraçado, esse livro comenta, teve uma ocasião, no livro O Segredo da Mente Milionária também fala a mesma coisa. Diz que uma certa vez uns repórteres foram entrevistar Henry Ford, né? Henry Ford e perguntaram para ele: Henry Ford, como é que é a montagem do seu motor? Diz que ele chamou o engenheiro e falou assim: ô meu engenheiro, vem aqui, explica para ele. E assim foi fazendo com todos os processos da empresa dele. Aí um repórter falou assim para ele: pô, mas Henry Ford, você não faz nada na empresa dele? Eu faço. Eu sou o dono da empresa. Só que eu tenho uma equipe, eu tenho um time de especialistas. E esse time de especialistas, toda vez que eu preciso, eles tiram minha dúvida. Então, o que eu quero falar nessa noite em relação à liderança é que você que é líder, você precisa entender um pouquinho sobre transtornos emocionais. Ou se você não quer, não é sua área, você não quer estudar, se blinde, faça um grupo para você, um grupo de pessoas que entendam, peça ajuda de especialistas. Então, voltando, nós estamos falando do síndrome do pânico. O que leva a pessoa a ter síndrome do pânico? O que leva a pessoa a desenvolver um síndrome do pânico? O que leva ela?
Então, a ciência ainda não tem uma resposta conclusiva para essa pergunta. O que leva a pessoa a desenvolver um síndrome do pânico? Não tem ainda uma resposta conclusiva, mas existem possíveis causas. Existem possíveis causas que levam à síndrome do pânico. Então, o aparecimento da síndrome do pânico são as questões genéticas, podem ser traumas ocorridos na infância, e também possibilidade de combinação dos dois, ou genético ou trauma de infância. Como eu estava falando, no ano de 2019, mesmo trabalhando com as emoções, sendo psicanalista, psicopedagogo, eu quase desenvolvi uma síndrome do pânico. Por quê? Logo no início de 2019, eu estava indo, eu trabalho em Vassouras, eu sou professor na prefeitura de Vassouras. E eu estava indo para Vassouras, aí quando eu estava ali na altura com o meu carro, na divisa de Japeri com Seropédica, um negócio assim, um rapaz entrou na minha frente de carro, eu atropelei ele, foi um transtorno, graças a Deus o rapaz não veio a falecer, mas foi um transtorno muito grande, físico, emocional, material. Tive que ir para a delegacia, fiquei a noite toda, cheguei tarde em casa, foi muito ruim, a cena ficou difícil de sair da cabeça. E depois de algum tempo, fiquei com quase 2 meses, 3 meses sem carro, indo trabalhar de ônibus, mas eu comecei a desenvolver uma síndrome do pânico. Quando eu pegava no volante, a primeira vez que eu peguei depois de 3 meses o carro para ir trabalhar, quando eu passei no local do acidente, eu me tremia todo. Eu tive os sintomas que eu falei para você, possíveis sintomas de síndrome do pânico. Eu tive ataque cardíaco, as minhas mãos e meus pés suaram frio, o meu coração acelerou, que eu pensei que estava tendo um infarto. Vários sintomas. E todas as vezes que eu passava de carro e eu vi uma bicicleta, eu me assustava. Eu entrava em pânico, achando que eu ia atropelar novamente. Até pouco tempo, eu ainda não gosto muito de ver bicicleta, então eu evito. Então eu percebi que eu estava desenvolvendo uma crise de ansiedade, e nessa crise de ansiedade estava se tornando uma síndrome do pânico. Aí eu parei, respirei, fiz algumas técnicas, de inteligência emocional, de autoconhecimento, ferramentas de inteligência emocional, e com isso eu consegui enfrentar ele. Mas aí é complicado, porque é uma dor, é um medo do medo. Eu tinha um medo de atropelar outra pessoa, e esse medo começou a me causar medo, ao ponto de você não querer dirigir, ao ponto de você ficar desesperado quando vê uma bicicleta. Então você começa a ter medo do medo de acontecer de novo. Então isso não é uma coisa legal. Então ainda existem outros possíveis causadores da síndrome do pânico, como drogas, abuso infantil, problemas ocorridos na hora do parto. Então são série de fatores que pode desencadear uma síndrome do pânico, Então é preciso procurar ajuda. Você que de qualquer religião que você seja, procure uma ajuda, um auxílio espiritual do seu líder, seja você candomblessista, seja você católico, seja você protestante. Eu sou protestante, sirvo a Deus. Então, lembrando que a psicanálise não tem religião, mas o psicanalista tem, e eu sou cristão evangélico. Mas algumas causas você consegue pedir auxílio ao seu líder espiritual. Aí tem um tratamento psicoterápico, tratamento que um psicanalista faz. Ou também, às vezes, a síndrome do pânico é tão forte, ela vem tão forte que precisa ter uma interdisciplinaridade, ou seja, precisa ter multiprofissionais, precisa de um psicanalista, vai precisar de um psiquiatra, porque o psicanalista ele se direciona muito com os laudos do psiquiatra, com o remédio que ele passa, com o tratamento que o psiquiatra passa. Nós, psicanalistas, nos direcionamos por isso também. Então, é preciso muito cuidado na hora de lidar com uma pessoa que tem doença na alma, para não associar automaticamente todos os transtornos a pecado, a problema espiritual. Isso só contribui para agravar, Como eu tenho batido aí no Setembro Amarelo, nós líderes temos que tomar um cuidado muito grande de não demonizar tudo, achar que tudo é demônio, que tudo é pecado. Não, gente, existem os transtornos emocionais, existem os problemas da alma, e doença da alma não pode ser associado automaticamente a pecado ou a coisas, ou a possessão demoníaca. Não podemos. Então eu te convido, líder,
Se você não entende sobre ansiedade, se você não entende sobre depressão, se você não entende sobre fobia, se você não entende sobre síndrome do pânico, chame um especialista. Procura um especialista. Depois eu tenho um recado para você. Então, nós precisamos entender um pouco disso. Então existe um perigo muito grande na falta de tratamento, né? A maioria das pessoas param de fazer o que estava fazendo no momento da crise. A síndrome do pânico é tão terrível que a síndrome do pânico vem encadeada de depressão, ansiedade, que a pessoa não consegue sair de casa. A síndrome do pânico em 2012 a síndrome do pânico, melhor dizendo, isso é um dado, eu nunca esqueci isso, afastou 20 mil pessoas do trabalho entre 2012 até 2017. Agora então, essa pandemia eu nem sei por onde estão esses números. Então, olha só, 20 mil pessoas foram afastadas de 2012 a 2017. 20 mil pessoas foram afastadas do trabalho por síndrome do pânico. As pessoas com síndrome do pânico, elas deixam de trabalhar, de estudar, elas se afastam do convívio social, pois elas associam as crises a estes fatos, entendeu? Então, não é brincadeira, é muito sério. Muitos acabam sofrendo isso também por falta de tratamento, né? Então, identificada como o medo de não poder fugir. Existe também, né, agorafobia. São palavras muito novas, quase não se vê falar. Para nós que trabalhamos com isso, às vezes a gente se pega sem entender algumas coisas, a gente até as palavras para falar agorafobia, né? Identificada como medo de não poder fugir imediatamente para o espaço onde se sente protegido, que no caso da maioria é a sua própria casa. Então a pessoa começa a desenvolver isso. Ela não consegue ir para a escola, não consegue ir para a faculdade, não consegue ir para o trabalho, porque ela desenvolve uma agorafobia, ou seja, a vontade de fugir para o lugar mais seguro, que é sempre a sua casa. Então no trabalho você começa, tem pessoas que vão para o trabalho, bem, daqui a pouco começa lá uns 20 minutos, 40 minutos, começa uma crise, uma síndrome do pânico, que ela começa a sentir ataque cardíaco, os pés e as mãos suarem frios, ela começa a desenvolver coração acelerado. E a sensação que ela tem é de fugir, é um medo do medo, ela quer correr para sua casa. Isso é muito sério. Existe tratamento? Quando tem uma enfermidade, a maior dúvida é qual o melhor tratamento, né? Então, o médico irá avaliar caso a caso e adotar a conduta para controlar os níveis de ansiedade que provoca com essa crise de síndrome do pânico. Então, existe terapia indispensáveis, né? Indivíduos que apresentam os sintomas geralmente sofrem com outras questões também, que serão descobertas com o avanço do tratamento terapêutico. Então, às vezes a pessoa desenvolveu uma síndrome do pânico, mas ela precisa procurar um psicanalista. Por quê? Porque nas conversas, nas associações livres, no tratamento que o psicanalista faz, ele pode descobrir quais são os fatores que desencadearam essa síndrome do pânico. E geralmente quem passa por síndrome do pânico vem de uma depressão ou vem de uma ansiedade. Isso é uma causa muito grande. Então, para a cura da síndrome do pânico, é necessário que se avalie uma conduta geral do indivíduo, os eventos complicadores que pode apresentar no dia a dia dele, pessoas que trabalham, né, tem um grau de estresse muito grande envolvido no seu trabalho, né? Então é por isso que precisa um controle do nível de estresse, uma alimentação saudável, atividade física, qualidade no sono. Isso irá ajudar a pessoa nesse processo aí, na luta contra a ansiedade, né? Então, como eu disse, os acontecimentos atuais que envolvem o ser humano, muitas informações, o pânico, a violência, né? Então, o medo generalizado e outros momentos de pânicos incontroláveis, isso está na nossa sociedade, gente. Então, nós precisamos entender. E o que eu tenho batido muito aqui nas lives que eu tenho feito, as nossas lives são sempre durante a semana, às 19h29, eu tenho feito live no Setembro Amarelo. Se você procurar aí no Facebook aí, Seminário Teológico Restaurado, você vai ver que eu já fiz sobre ansiedade, sobre depressão,
Estou falando hoje sobre transtorno, síndrome do pânico. Então são transtornos que desencadeiam na parte emocional por vários fatores que ocorrem e, se não tratados, pode culminar com certeza no suicídio. Uma porcentagem muito grande de pessoas que enfrentaram ansiedade, depressão, síndrome do pânico e outros transtornos que não procuraram ajuda, que tentaram, muitos tentaram e outros conseguiram tirar sua vida. Eu nunca vi, como eu tenho visto agora, tantas pessoas no meio evangélico buscando essa alternativa do suicídio. Lembrando que quando a pessoa quer tirar sua vida, ela não quer tirar sua vida, ela quer arrancar a dor que está dentro dela e ela não sabe de onde vem essa dor. Ela não sabe, ela não conhece e ela precisa de ajuda. Mas a liderança hoje, a nossa liderança hoje não está preparada ainda. Apesar de ter muito workshop, de ter muito curso à distância, não estão preparados, muitos porque não querem e outros por vaidade. Gente, eu tenho aprendido muito, eu já falei. Aprendi muito com a história de Henry Ford. Era um homem que não tinha tanto estudo, mas tinha o poder por ser educado. Eu não quero, falo o professor Michel Silva, psicanalista Michel Silva, eu não quero saber de tudo. Eu quero me especializar naquilo que eu me proponho, que é a parte teológica, a parte psicanalítica, e outras coisas eu quero especialista ao meu lado. Pessoas que eu posso, assim, um advogado, quem trabalha com marketing, um administrador, pessoas que saibam mais do que eu, para que eu possa pedir ajuda, para que eu possa pedir auxílio. Eu quero psiquiatras, eu quero psicanalistas mais formados, com mais anos de formação do que eu quero profissionais da área de saúde que eu possa chegar, ligar ou fazer uma reunião, só me explica isso, como é que é isso, como é que é aquilo, fazer um grupo de pessoas que possam me ajudar, né? Então, líderes, procurem ajuda. Você quer estudar psicanálise? Você quer poder ajudar outras pessoas? Mas como que eu posso ajudar outras pessoas se eu mesmo preciso de ajuda? Como que eu posso tentar tirar alguém do afogamento se eu estou me afogando? Agora, você que é líder, você é missionário, você que está assistindo essa live ou que vai assistir e quer cursar um curso de psicanálise, eu vou te dar um telefone, um contato, que é o meu contato, ou você deixa o seu contato, o seu WhatsApp, que eu entro em contato com você. Nós somos do Instituto Humaniza, eu trabalho com o Instituto Humaniza, e lá nós temos várias formações. Inclusive, nós estamos agora com a pós-graduação em psicanálise clínica. E a nossa psicanálise é apontada no triplé que Freud deixou. A nossa psicanálise, ela é parte teórica, estágio supervisionado e análise didática. O que é isso? Nosso curso de pós-graduação, ele tem teórico, o aluno precisa fazer um estágio, nós temos um projeto de estágio, e o aluno precisa fazer análise didática. Todo mês ele precisa passar por um didata, um analista, para poder acompanhá-lo, para poder tratá-lo. Porque como que eu vou tratar de alguém que foi abusado na infância se eu mesmo fui abusado, dando um exemplo? Você precisa ter um didata, uma pessoa que vai te liberar depois para você poder clinicar, para você poder atender, para você poder cuidar de vidas. Então, professor Michel, quero fazer psicanálise. Deixe seu contato aí, ou anota meu telefone aí, 21 979 70 1393. Nós temos pós-graduação em psicanálise clínica. Ah, mas como é que pode fazer a pós em psicanálise clínica? Tem lá todos os requisitos. Você que tem uma graduação, você pode estar fazendo conosco. Ou você que estudou teologia e não tem uma graduação ainda, você pode fazer um combo com a gente. Nós temos. Você pode estudar em 2 anos, fazer um aproveitamento em teologia e pegar a sua graduação, o seu nível superior de teologia e paralelo junto fazer a psicanálise. Lá nós temos turmas totalmente à distância, EAD. Você estuda o nosso portal da Humaniza, você recebe um usuário, uma senha, tem professor tutor que tira todas as suas dúvidas na hora que você precisar. E tem também semipresencial, se encontra uma vez no sábado. Exemplo, nós no último segundo sábado do mês nós tivemos aula de manhã de antropologia teológica,
a graduação em teologia. À tarde tivemos aula de contribuições de Winnicott, foi um grande psicanalista e pediatra, à tarde. Então a pessoa foi para lá, a turma estava lá cheia, tinha turma, pessoas, alunos que ficaram de manhã e ficaram à tarde, porque eles fazem junto, fazem em paralelo, fazem a graduação em teologia, nível superior pelo MEC, e faz a pós em psicanálise clínica. Então você que quer estudar, você também, eu tenho outra notícia, uma boa notícia para você. Você que estudou psicanálise, você tem uma graduação, estudou psicanálise de forma livre, entre em contato, nós estamos aí com uma complementação de psicanálise. Você faz essa complementação aí de 6 meses e você recebe aí, se eu não me engano, de 6 meses a 1 ano, um negócio assim. Depois eu tenho maiores informações, se você quiser maiores informações, é só você entrar em contato com a gente. Você faz uma formação em uma complementação em psicanálise, você recebe aí seu diploma de pós-graduação em psicanálise, você vira um especialista. Você líder, você pastor, eu não tenho tempo de estudar, envia alguém da sua igreja, envia um diácono, um presbítero, um pastor seu, investe nele para que ele possa investir na vida emocional da sua igreja. Não fica sofrendo não fica sozinho nessa luta não. Vem, nós podemos te ajudar. Você que tem vontade de estudar psicanálise, você que tem vontade de fazer uma graduação em teologia, entre em contato conosco, ou deixe seu contato aí, tá? Chama no WhatsApp, que nós teremos todo o prazer de tirar todas as suas dúvidas. Então não brinque com depressão, não brinque com ansiedade, não brinque com síndrome do pânico, não brinque com transtorno nenhum, porque todos os transtornos não tratados podem culminar no suicídio, tá? Tô deixando aí, são 8h10, vou deixar 10 minutinhos aí, 5 minutinhos, se você quiser fazer alguma pergunta sobre psicanálise, sobre algum transtorno, você pode deixar sua pergunta aí, ou você pode entrar ao vivo aí se você quiser, tá? Estamos encerrando aqui a nossa live. Fiz hoje 30 minutos, 35 minutos de live. Deixa eu ver quantos minutos aqui. Tira toda a dúvida. Então, 36 minutos de live. Se você quiser tirar sua dúvida aí, quiser perguntar alguma coisa, eu estou aqui à disposição. Tá bom? Só você mandar sua mensagem. E eu estou aqui pronto para te ajudar. A nossa live foi sobre síndrome do pânico. Isso. Eu vou encerrar nossa live, tá? Eu quero encerrar a live. Como eu disse, a psicanálise ela não tem religião, mas o psicanalista tem. Eu quero encerrar com um versículo que está em João capítulo 14, versículo 27, que diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se você tem enfrentado algum transtorno, seja ansiedade, depressão, síndrome do pânico ou outros, lembre-se que você não está sozinho. Respire, se acalme, se mantenha vivo e entre em contato conosco. Você também precisa de atendimento via WhatsApp como psicanalista, pode entrar em contato comigo, tá? Que nós temos aí coisas boas para você. Nós temos também um grupo fechado, um grupo VIP, que o grupo é Clube #Mente Renovada. O que é esse grupo? Nesse grupo, você entra nesse grupo e você recebe de forma gratuita mentorias sobre ansiedade, depressão, síndrome do pânico e outros transtornos. Basta você escrever assim, você entra por convite, você escrever assim: eu preciso de mentoria. Na hora, nós temos aí lá 6 ou 8 estagiários e formados em psicanálise, que na hora que você escreve lá no grupo, eu preciso de mentoria, nós fazemos uma triagem e enviamos um profissional para te atender de forma totalmente gratuita, tá? É um projeto que Deus colocou no nosso coração, Clube #Mente Renovada. Se você quiser procurar lá no Facebook também, tem uma página lá, @Mente Renova ou @Mente Renovada. Você pode procurar lá e se inscrever lá na nossa página, seguir nossa página lá. E se você quiser participar também do clube, #Mente Renovada, deixe seu contato aí, tá bom?
Uma boa noite para vocês. Deus abençoe todos. Em nome de Jesus.